Princípios das Nações Unidas em favor das pessoas idosas. Né? Isso é uma resolução da ONU, a 46, de 1991. Então, sempre os eventos que eu tenho participado, que estamos discutindo a questão da convenção, os representantes da ONU, os representantes da CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina e Caribe, né, que eles têm acompanhado todo este processo, eles estão sempre discutindo e pedindo, vamos discutir essa questão dos princípios das Nações Unidas, a independência, a participação, a assistência, e sempre está em pauta a questão do protagonismo do idoso. Nós sabemos, é uma questão cultural, o nosso povo é um povo muito passivo, desde a época, né, em que o Brasil foi descoberto, que veio a colonização. Então, fomos aceitando tudo que colocava. Então, é uma questão cultural, só que nós precisamos mudar. Para nós garantirmos nossos direitos, nós temos que conhecê-los para poder assegurá-los, né? Então, próximo, por favor. A questão da autorrealização, a dignidade. Então, viver com dignidade e segurança, sem ser objeto de exploração e maus tratos, ser tratado com justiça. Porque nós sabemos também que o Estado é o maior violador, né, de direitos. Sabemos disso. Você vê, no âmbito do governo do Distrito Federal, estão construindo, no Estatuto do Idoso, 3%, no que diz respeito à habitação, 3% dos conjuntos habitacionais construídos com recursos públicos deverão ser destinados à população idosa. Você vê como é importante a questão da organização. E eu não conheço direito a lei da pessoa com deficiência, mas eles também têm um percentual que é garantido. Então, no âmbito do governo do Distrito Federal, a população portadora de deficiência se mobilizando para assegurar as casas que eles têm direito. Em nenhum momento se ouviu a discussão, tá, da população idosa para assegurar os 3% das residências que eles têm direito. Então, todo momento, gente, nós sabemos, tem uma instituição em cada bairro, mas cada instituição trabalha de maneira isolada. Se nós somarmos, o resultado será muito melhor. Agora, o que ocorre? Não, o que eu sei, o meu saber, eu não vou passar para o outro, porque senão a instituição dele vai ficar melhor do que a minha. E é o contrário, quanto mais nós sabemos, quanto mais disseminamos, o resultado será muito melhor. Né? Então, aí a importância da integração, como eu coloquei para vocês, a questão da agenda social não saiu por quê? A dificuldade de integrar com os ministérios, a dificuldade de quê? De números para impacto. Das pessoas com deficiência, vamos tornar as escolas acessíveis? Quantos alunos tem nas escolas e quantos vão ser beneficiados? Milhões. Né? Então, na área do idoso, seria totalmente diferente o que nós estávamos lutando. A questão da humanização das instituições, a revitalização dos asilos, né? Ou a revitalização dos centros de convivência, ampliação de centros-dia. Inclusive, nos países europeus, eles já estão discutindo, já chegaram à conclusão que não adianta, nós sabemos, mas sabemos também da dificuldade. Andar dissociado à saúde da assistência. Então, é o que eles chamam o serviço sociossanitário. Né? Então, o serviço sociossanitário não dá, porque você vê, uma instituição, antes o governo pagava R$60 para uma pessoa idosa institucionalizada. Hoje, né, com o sistema SUAS, é piso. Então, o gestor, ele pode disponibilizar esse recurso ou não para a instituição. Isso vai depender do gestor local. Né? E mesmo assim, antes o recurso era o quê? R$60. Com 70% do BPC, dos idosos que têm BPC, mesmo assim não dá para cobrir os custos de um idoso numa instituição de longa permanência. Né? O Plano de Ação Internacional de Viena, 20 anos após a primeira conferência que aconteceu em Viena, a segunda aconteceu em abril de 2002, em Madrid. Né? Já nesta, saiu inclusive o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, porque o primeiro plano são poucos os que têm. Este segundo plano foi publicado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, então ele tem disponível, né, em português.
Então, o que que diz? A plena realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas idosas. Isso está contido na nossa Constituição, está contido na nossa política, né? A garantia dos direitos econômicos, sociais, culturais das pessoas idosas, assim como seus direitos civis, políticos e a eliminação de todas as formas de violência, discriminação contra a pessoa idosa. Vocês devem, inclusive, ter conhecimento do plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Este plano ele foi elaborado a partir do Plano de Madrid, né, como da parte do segmento do Plano de Madrid. Este plano está à coordenação à Secretaria Especial dos Direitos Humanos, né, e foi criado também o Observatório Nacional, que alguns centros de violências foram implantados nos estados, né, e este Observatório Nacional ele tem acompanhado todo o desenvolvimento da ação dos centros. O próximo. O compromisso de reafirmar a igualdade dos sexos entre pessoas de idade, entre outras coisas, mediante a eliminação de discriminação por motivo de sexo. O reconhecimento das pessoas idosas pertencentes à população indígena e suas circunstâncias singulares e necessidade de encontrar meio que tenham voz eficaz nas decisões que lhes são afetas diretamente. Eu tive a oportunidade de participar da segunda Assembleia Mundial do Envelhecimento. E em Madrid, os idosos fizeram uma mobilização porque estavam discutindo sobre a vida deles e que em nenhum momento eles foram chamados para participar deste evento.